vamos lá, a gente pode, vamos fazer menos do uma palestra e mais uma conversa para a gente poder falar um pouquinho sobre bem-aventurados os aflitos, né? Para a gente começar, de fato, vamos situar as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, ela se encontra no primeiro sermão de Mateus, né? E é interessante porque o Mateus ele divide o seu evangelho em 5 partes, né? E há toda uma discussão dentro da teologia. Alguns chegam a afirmar que o evangelho de Mateus ele é uma cópia do evangelho de Marcos. Aliás, todos os evangelhos são uma cópia do evangelho de Marcos, porque, de fato, historicamente, o evangelho de Marcos é o mais antigo dos documentos que nós temos sob o ponto de vista histórico. Acontece que Emmanuel nos clarifica isso lá em Paulo e Estevão, sobre vários aspectos muito interessantes. O primeiro, que, de fato, o evangelho de Mateus é o mais antigo, não aquilo que a gente tem historicamente falando, porque esses textos eles não se encontram mais, a gente não tem esse texto à nossa disposição, a gente tem cópias e cópias e cópias e cópias disso, mas Emmanuel vem nos dizer que Estevão, Pedro, Paulo de Tarso, todos eles estudaram pelo Evangelho de Mateus, que tinha acabado de escrever ali, perto do ano 34, 35, ali, considerando o calendário oficial. Tá? Então, o Evangelho de Mateus ele foi um evangelho, foi o primeiro deles. Ele é um evangelho muito direto, né? Ele foi escrito para os judeus, para que aqueles judeus entendessem a mensagem de Cristo. E se a gente for perceber, ainda o Evangelho de Mateus, quando foi escrito, ainda não se tinha essa ideia, inclusive, de cristianismo, né? Que eles se entendiam como uma vertente do judaísmo. O cristianismo é uma denominação dada por Lucas, depois, muito tempo depois, né? E também escreve o evangelho muito bacana, que, na verdade, são lembranças de Paulo de Tarso. Paulo não teve chance de escrever o evangelho, pede para Lucas escrever, e é um dos evangelhos que tem a melhor escrita. Você tem o de Marcos, que então dizem que foi a cópia, na verdade, o de Marcos é o evangelho de Pedro, que Pedro contou para João Marcos não conheceu Jesus pessoalmente, né? Então ele relata as lembranças de Pedro, e você tem João, que é um dos evangelhos mais, assim, escritos com o coração, né? Mas o evangelho de Mateus ele é dividido em 5 partes. A primeira parte, que é a inauguração do evangelho dele, consta ali o capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, né? E nesse Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, é que estão ali as bem-aventuranças. Eu trago aqui rapidamente, mas só para a gente constar ali todas as bem-aventuranças. E é interessante, porque quando a gente lê as bem-aventuranças, a gente compreende, ao menos sob o ponto de vista superficial, porque as escrituras elas têm essa questão, né? Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai percebendo outras camadas daquele texto, né? Tanto que quando a gente olha, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E aí, pronto, a gente entendeu. Então, aquele que está aflito, ele é bem-aventurado, ele tem uma boa sorte, ele tem uma boa aventura, porque ele será consolado. Ok. E, de fato, ele é muito importante, porque as bem-aventuranças, elas refletem um resumo do cristianismo, a tal ponto que Mahatma Gandhi, que nem cristão era, disse que se todos os textos religiosos do mundo se perdessem e sobrasse apenas as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Uau! Então, isso deve ser de uma profundidade muito maior do que quando a gente passa os olhos e vê. E dentro disso, eu resolvi falar com vocês sobre bem-aventurados os aflitos, né? E que a gente compreende, né? Quando a gente vai para a primeira camada, a gente compreende que Cristo disse, mas
Se a gente começa a se aprofundar numa segunda camada, parece um tanto estranho, né? Parece um tanto estranho essa frase, pelo menos para mim, não sei se para vocês parece estranho. Ele está dizendo assim: bem-aventurado, ou seja, é feliz aquele que está sofrendo. Ora, quando a gente lê a frase, parece até legal, mas quando a gente está sofrendo, a gente não acha muito feliz, né? Eu, por exemplo, não acho tão feliz estar sofrendo. E aí a gente tem que compreender, alguma coisa está em contrassenso, né? Ou você está feliz, ou você está sofrendo, porque todo sofrimento impinge uma dor e essa dor não nos parece prazerosa. É óbvio que talvez alguma outra pessoa do mundo deve sentir um certo prazer com a dor, mas eu não sou uma delas. E talvez a grande maioria das pessoas, se é que pode se falar grande maioria, né? Eu nem gosto dessa expressão, porque se você falar grande maioria, porque deve ter uma pequena maioria, né? E a maioria ela já é grande, né? Bom, o fato é que a maioria das pessoas não deve sentir nenhum tipo de prazer com a dor. Mas a frase é: bem-aventurado, felizes são os que estão sofrendo, porque serão consolados. Ok, mas quando a gente está em sofrimento, a gente não vê ventura nenhuma em estar sofrendo. Então, a gente vai ter que ir para uma segunda camada dessa expressão para tentar entender. E vejam como isso é bastante difícil muitas vezes. Muitos filósofos do cristianismo se debruçaram sobre as bem-aventuranças e tinham muita dificuldade de compreender. Aliás, Eurípides Barçanufo, que é um dos grandes nomes do espiritismo, um espírito que tinha uma evolução muito, muito, muito maior do que a minha, pelo menos, mas da maioria das pessoas, a tal ponto que foi Maria de Nazaré se comunicou por ele e foi atendê-lo no momento em que ele estava em sofrimento. Um médium que tinha praticamente quase todas as faculdades mediúnicas do Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, que a gente lê no Livro dos Médiuns, uma pessoa que tinha até a bicorporiedade, dando aula, ele saía para fazer outras coisas, aliás, inclusive relatos. Tem um filme muito interessante narrado pelo Lima Duarte, conta a vida do Eurípides Barçanufo. Mas o fato é que Eurípides Barçanufo, antes de se tornar espírita, ele era um grande religioso, um grande estudioso da igreja. Aliás, ele auxiliava os padres nos sermões, imagine só, porque naquele tempo não era permitido que os padres ensinassem, as missas eram feitas em latim e de costa para as pessoas. Lembram que a missa era feita de costas no tempo de Eurípides. Eurípides ele era muito interessado, ele teve acesso às escrituras, pelo menos dentro da Igreja Católica. É claro que essa é uma das grandes cismas dentro do protestantismo, que o protestantismo ele advogava a ideia de que as pessoas tinham que ter acesso às escrituras na sua língua nativa. Isso tem um lado muito bom, porque favorece a compreensão, e tem um lado, por outro, como tudo na vida, né? Tem dois lados. Tem um lado ruim, que nem todas as traduções refletem, de fato, a real expressão daquilo que havia sido dito. E a gente sofre todos os dias. Isso quem mora nos Estados Unidos, quando vai fazer tradução, nunca é exatamente aquilo. Até no português, às vezes, não é, né? Se você virar para sua esposa ou para o seu esposo e falar que ele é ou ela é bonita, ela vai ficar feliz. Mas se você chamá-la de linda, ela vai ficar mais feliz. Então, até no português, as palavras têm pesos diferentes. Imagine numa tradução. Mas o fato é que Eurípides Barçanufo vai conversar com o tio e tal, a história é muito bacana, e parari, parará, o tio apresenta um livro que eu sou apaixonado, chama-se Depois da Morte. E Eurípides, quando leu o livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele começa a se balançar com essa história de espiritismo. Ele falou, opa, tem algumas coisas que são muito... mas ali não deu a sua verdadeira, vamos dizer assim, entre aspas, conversão. E aí ele vai até a fazenda do tio, e não, sem avisar, e lá na fazenda do tio, todo mundo era médium.
tinha sessão mediúnica, todo mundo da fazenda estava na palestra, lá naquela sessão, não era palestra, era tudo muito misturado naquele tempo, né? Eurípides vai com um amigo e falou assim, eu vou até lá para ver o que é essa história de espiritismo, essa manifestação, mas não contou para ninguém, nem que ele ia, tampouco que ele levaria um amigo. E ele mentalmente falou o seguinte, eu só vou acreditar nessa história de espiritismo, por isso que quando a gente tem que pedir com fé, né? Se João o Evangelista vier se comunicar nessa sessão mediúnica e me explicar as bem-aventuranças. Olha só, porque ele tinha uma dúvida. Eurípides Barçanufo, que era uma pessoa muito inteligente, tinha dúvidas nas bem-aventuranças. Ora, lá não foi a surpresa de Eurípides quando ele chega na sessão, primeiro que tinha 2 cadeiras a mais. Ele já ficou meio estranho, né? Que história é essa que tem 2? Ora, se todo mundo da fazenda era médio, todo mundo estava ali presente, por que tem 2 cadeiras a mais? Aí falaram, não, a espiritualidade já tinha avisado que você vinha inclusive com um amigo. E a gente já trouxe as duas cadeiras para vocês. E a segunda passagem, que foi muito interessante, que aí houve uma manifestação, e aí se você visualizar naquele documentário, diz o seguinte, que o médium que manifestou para explicar as bem-aventuranças para Eurípides Barçanufo, o documentário diz assim, ele era uma pessoa muito boa, mas analfabeto que não sabia fazer o O com um copo. Se desse um copo para ele, não sabia desenhar o O. E ele, então, se manifesta em nome de João, o Evangelista, e explica a Eurípides Barçanufo as bem-aventuranças. Então, olha como as bem-aventuranças, numa camada mais profunda, para os grandes estudiosos, ela é de uma complexidade, né? E é isso que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Kardec nos coloca lá, Kardec dedica a Bem-aventurados os aflitos o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, se você desconsiderar o capítulo das preces. A das preces é o maior, né? Mas ali tem vários assuntos, né? Então, Kardec dedica o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo a essa frase, a essa expressão das bem-aventurados os aflitos. Opa, então a gente tem que prestar bastante atenção. Então, olha lá, Kardec diz o seguinte, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na Terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Então, olha só, Kardec começa inaugurando a discussão sobre as bem-aventuranças. Olha, se a gente não conceber uma possibilidade de vidas futuras, como é que a gente vai ser bem-aventurado? Como é que a gente vai ser feliz, né? Sofrendo. Porque o sofrimento nos impinge uma dor. E o sofrimento físico ou moral é o mesmo. Ele infringe a mesma dor. Eu sempre costumo dizer, e dou o exemplo, né? Acho que vocês talvez já tenham ouvido esse exemplo, que é o seguinte, a gente vai a uma churrascaria, por exemplo, e tenta violar uma lei física, não é mesmo? A gente vai lá no espeto corrida e tal, não sei o que lá, que é 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Você tenta botar um boi dentro de você. E aí o que acontece? Não cabe, não cabe. Ao não caber, aquilo dói, não é mesmo? Então, a matéria faz com que a dor seja um aviso para que a gente pare. E assim, todos os momentos que a gente extrapola, seja fisicamente ou moralmente. Então, a dor, ela é um convite para regressarmos à lei, certo? Então, você para de comer, porque senão você vai explodir. E aí você para, dói, e você fala, sai de lá, fala assim, nunca mais eu vou comer desse jeito, não sei o que lá. Mas a matéria é tão difícil que à noite a gente já está com fome. Não é assim? Você caiu e à noite você já está com fome. E mesmo assim, a gente faz isso quando bebe demais, quando come demais, quando faz exercício demais, quando a gente extrapola qualquer capacidade nossa, a gente é convidado a sentir, a ter dor para voltar à lei. Então, a gente começa a perceber que a dor
Ou seja, a aflição, ela é um convite para o retorno à lei. Joia? Então, esse é o primeiro passo. Agora, existem pessoas que sofrem a vida toda, passam uma vida de sofrimento. Se eles passam uma vida de sofrimento e Jesus promete que eles serão consolados, vai ser consolado quando? Porque quando a gente pensa na nossa vida, nós ainda somos pessoas que têm uma certa graça divina, né? Porque nós temos, cada um de nós, momentos de dor, mas nós temos momentos de alegria, né? Nós passamos por essa oscilação. Mas quando a gente compara extremos, como, por exemplo, uma criança que nasce na Somália, por exemplo, a vida daquela criança até a sua idade adulta, muitas vezes é carregada de muito sofrimento. E se a gente não considerar uma vida futura, aonde que vai estar o consolo prometido por Jesus? E aí é o que Kardec fala. Sem a certeza no futuro, as máximas do consolo, a promessa de Jesus, é um contrassenso, um engano, é uma mentira. É isso que. Então a gente tem que considerar isso. Agora, mesmo com essa certeza, e mesmo compreendendo a questão do sofrimento, por ser um aviso, é difícil a gente compreender a fundo do porquê sofremos, se a gente considerar só a vida futura. A vida futura, ela nos dá uma esperança na questão do consolo prometido pelo Mestre, mas ela não explica para a gente a causa do nosso sofrimento, né? Ou algumas perguntas feitas por Kardec. Por que algumas pessoas sofrem mais que as outras? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que algumas pessoas que parecem labutar no bem têm inúmeros sofrimentos e outros que parecem labutar contra o bem tem só virtude, o cara passa todo mundo para trás e dá certo, o cara engana todo mundo e a vida dele é uma maravilha, ele está financeiramente bem, porque a gente confunde a prosperidade com a prosperidade material, né? E a gente é convidado no Espiritismo a fazer, e no cristianismo como um todo, criar tesouros no céu, né? E não tesouros somente na terra, o que não significa que nós não temos que ter tesouros na terra, que nós não podemos ter tesouros na terra. Mas o nosso verdadeiro coração, né, é onde estará o nosso pensamento. Então, Jesus, mas isso tudo nos mostra situações que parece estranho o sofrimento. Então, Kardec vai, mais uma vez, trazer algumas outras questões. Então, a vida futura, ela nos dá a esperança de um consolo, porque ainda que estejamos sofrendo, seremos consolados, seja nessa encarnação ou no futuro. Mas Kardec continua, logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Então, Kardec fala assim, olha, então tá, se a gente tem a esperança no futuro de ser consolado, a gente precisa compreender o porquê sofremos. Tudo bem que eu vou ser consolado lá na vida futura, mas o porquê que a gente sofre? E aí Kardec dedica muito tempo às causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Porque isso também é uma mania do espírita, achar que tudo que acontece na vida dele é fruto de uma ação equivocada no passado. E Kardec nos convida a refletir, falando assim, olha, primeiro, antes de você culpar outras existências, e provavelmente teremos muitas coisas a resgatar decorrência de vidas anteriores, e naturalmente, porque levanta a mão para mim quem não cometeu nenhum equívoco nas últimas 10.000 encarnações. Jóia. Então, todo mundo vai ter alguma coisa para resgatar, né? Então, agora, Kardec ele fala assim, ó, antes de culpar o que está acontecendo na sua vida, na nossa vida,
a causas de encarnações anteriores, pergunte se não é fruto dessa sua própria existência. Esse equívoco não é fruto dessa própria existência. E aí elimine a causa. Então, isso é interessante porque a gente tem essa mania. Ah, não, isso aqui, ou como é uma expressão que é utilizada, né? Isso aqui é meu karma. Ah, essa é minha esposa, meu marido é meu karma, né? É tudo coisa da vida anterior. Não, o cidadão passa a vida inteira tratando mal aquele ser que coabita com ele, e aí não quer que o ser seja amargurado. Aí fica difícil. Então, não é causa de outra vida, não é dessa mesmo. Então, a gente tem que refletir, de fato, qual é a origem da nossa dor. Isso é muito difícil, né? Porque, às vezes, quando a gente está na dor, no processo de dor, a gente não consegue ter o discernimento para poder identificar. Por quê? Porque a gente faz planejamento em tudo. Márcio constrói casa e tal. Você consegue construir, Márcio, sem um projeto, sem... Dá para fazer isso? Não. Não, né? Tem que projetar. E mesmo assim tem um monte de vicissitudes que acontecem, não tem? Chove, tem umas coisas doidas, né? Que Deus manda chuva no meio do negócio, na hora que vai pintar, um monte de coisa, não é? Ótimo. E a gente projeta tudo que a gente faz na nossa vida, a gente não projeta a nossa vida. Às vezes a gente não olha para a nossa vida como se fosse um mapa e que fala assim, olha, onde que eu vou, onde é que eu estou, o que que eu fiz, por que que eu estou nesse caminho, o que que eu errei no meu projeto, esse projeto que está aqui, onde é que está errado, onde é que eu tenho que... Aonde foi a bifurcação que eu peguei e que resultou nisso, né? E a gente esquece de analisar a nossa vida como se fosse um planejamento estratégico, né? Eu sei que está na moda, né? Essa coisa de todas as empresas, planejamento estratégico, e a gente não faz um planejamento estratégico da nossa vida. E tem uma frase que o pessoal das companhias adoram, né? Se você não sabe para onde que você quer ir, qualquer lugar serve. E é verdade. E o pior é que é uma frase meio de bula de livro de autoajuda, mas é verdade. Se a gente não tem um projeto, se a gente não tem uma direção, se a gente não norteia, não identifica aonde que nós erramos, o que que vai acontecer? A gente... Vocês estão ouvindo, não? Sim. Nós estamos aqui no computador, abaixou só um pouco o som, mas estamos arrumando já. Eu fiquei com o equívoco, eu achei que não tinha mais som, né? Não, é que saiu do speaker e foi para o computador. Mas não precisa se interromper, não. Pode dar para ouvir. Beleza. Então, a gente precisa identificar. E uma das formas da gente poder corrigir cursos é a gente identificar as nossas aflições. Muitas pessoas falam assim, eu queria fazer regressão de vida passada. Eu não sou contra a regressão, cara. Não faz o que quiser, desde que não faça dentro do centro espírita, né? Que não é a finalidade, não porque o espiritismo não ele prega contra a regressão. Não, em absoluto. Kardec faz outra coisa. Então, mas quem quiser fazer regressão, faça a regressão. Mas nós nem precisamos, né? Porque a nossa vida inteira é uma regressão à vida passada. É só ver onde que a gente falha, onde que a gente as nossas más tendências, que a gente vai saber o que a gente foi na vida passada. Pouco importa o personagem que a gente habitou, né? Também tem essa. Porque às vezes a gente fica esperando que seja um personagem, um rei, porque todo mundo foi rei, né? Na vida anterior, nessas regressões também. Todo mundo foi rei, rainha, faraó, e tal. Ninguém foi plebeu e tal, né? O fato é que nós fomos tudo isso eventualmente. Nós participamos de diversas encarnações em diversos personagens, mas o que nós somos de verdade não é esse personagem. Nós somos frutos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos nossos equívocos e dos nossos acertos. Então, esse é o que nós somos de verdade. Quem é o Ayrton nessa encarnação não vai fazer diferença. O que faz a diferença é o espírito que está lutando. E aí a gente tem que lutando para vencer as suas dificuldades, vencer suas falhas e tudo mais. E um dos passos é, de fato, identificar as causas das nossas aflições. Se a gente consegue identificar que essa causa da nossa aflição é em decorrência dessa encarnação, há tempo de mudar. Se nós identificamos que não existe nada, olha, eu não fiz nada. Quer ver, por exemplo? A pessoa nasceu com um problema respiratório. E aí não pode ser dessa vida, né?
Aí você tem que ter outras vidas também para poder justificar, senão também seria o Deus... Aí Kardec faz até a premissa fundamental, pois que Deus é justo. Porque a gente pode acreditar em duas coisas. Não existe Deus, fora dessa premissa que Deus é justo, né? Não existe Deus, ou Deus existe, mas Deus é um brincalhão. Ele fica lá jogando dados no universo para a nossa vida, né? Ele gosta de sacanear os outros, ou às vezes nem é para sacanear, é só para brincar, né? Como acreditava, isso daí é o que se acreditavam durante muito tempo os romanos, as religiões antigas, elas acreditavam que os deuses eram grandes brincalhões do universo. Eles ficavam lá jogando dados, né, jogando com a nossa vida. E pasmem, esta ideia romana, que veio de outras religiões também, ainda subsiste na nossa encarnação. Pessoas acreditam de verdade que Deus, tudo é aleatório e Deus está lá brincando. Aliás, isso tecnicamente chama deísmo e teísmo, né? Algumas pessoas acreditam, inclusive nas fileiras espíritas, que são deístas, né? O deísmo e o teísmo são correntes filosóficas que dizem o seguinte: o teísmo diz que Deus fez o mundo, né, e controla, né? Esse é o teísmo. O deísmo, ele acredita que Deus fez o mundo, mas ele criou regras e essas regras vão ser cumpridas e Deus foi fazer outra coisa, foi brincar de fazer outro universo, deve ser, sei lá, né? Então, esse é como se Deus fosse um relojoeiro, fez o relógio, desce corda no relógio, agora o relógio vai andar. E Deus não está mais no comando, ele está fazendo outro relógio, está fazendo outra coisa. Esses são os... E, pasmem, muitas pessoas, ao lerem as leis divinas previstas lá, as leis divinas ou naturais no livro dos Espíritos, acham que Deus não está no comando, que ele fez aquelas leis e aquelas leis são imutáveis e acabou. Todo mundo que infringir a lei vai cumprir aquilo ali e acabou. Deus não... E não é assim. Existe a misericórdia divina. Deus está o tempo todo no comando, criando e recriando situações no intuito de favorecer o nosso processo evolutivo. Então, e essa visão dos deístas são até hoje o que eram os romanos, que Deus estava... Só a diferença é que eles acreditavam em vários deuses, como tem muita gente que acredita, né? Se você vai em determinadas igrejas, por exemplo, tem mais deuses do que na época romana, né? Eles só mudaram o nome dos deuses. Aliás, foi uma estratégia de marketing da igreja nascente, exatamente substituir os deuses do passado por deuses novos, aí isso não acabou nunca mais. Mas o fato é, voltando à situação, nós temos que identificar as nossas causas, identificar que Deus é justo e que tem que haver uma razão desse sofrimento. E aí, Kardec vem dizendo: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Como assim? Visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Aqui, Kardec, há uma ponderação muito importante, que Kardec não está falando em pagamento de dívida e tal, de equívoco, daquela visão que muitas vezes a gente tem de outras correntes religiosas. Tanto que ele desenvolve essa linha de raciocínio e depois, lá no Céu e Inferno, ele estabelece como que se opera a justiça divina, do céu e inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, lá ele coloca, inclusive, ele tem um capítulo que eu gosto bastante, eu não sei se eu já... Qualquer dia eu posso até fazer a palestra para vocês, não sei se eu já fiz, chama-se Código Penal da Vida Futura, que é exatamente explicando como é que funciona esse pagamento desses débitos, né? E Kardec parte de premissas diferente das religiões comuns, vamos colocar assim, dessas que a gente mais conhece. Mas isso é importante para a gente falar, senão a gente fica naquele achando que a justiça divina é um saquinho, são dois saquinhos
de que a gente, cada vez que faz uma boa ação, põe uma moedinha no saquinho da boa ação, e cada vez que a gente faz uma má ação, a gente põe uma moedinha no saquinho da má ação. E quando a gente termina a encarnação, a gente pesa os dois saquinhos, que tiver mais moedas, você vai para o céu ou para o inferno. E parece uma visão tão infantil, e muitos cristãos acreditam ainda hoje que é assim que funciona. Que é um monte de saquinho de moeda que a gente vai colocando. E aí você fez 100 ações boas e 101 ruins, e você vai para o inferno. Olha que legal! Por causa de uma moeda. Por causa de uma moeda. E muita gente acredita nisso ainda. Há uma crença, e às vezes até dentro das fileiras espíritas. Então, a gente tem que tomar cuidado só com essa questão do débito, pagamento e tal. Quando o Kardec fala, ele parte de uma premissa que ele constrói depois de maneira brilhante, depois porque o livro O Céu e o Inferno foi escrito depois, né? Aqui a gente ainda está no Evangelho segundo o Espiritismo, é 1863, tá? Então, mas o fato é, a gente tem que considerar que está sofrendo um aviso, um resgate para uma vida melhor. E aí Kardec desenvolve isso sobre a questão de como que se dá esse resgate. Eu vou fazer só um en passant rapidamente, né? Então, você primeiro começa com arrependimento, depois você vai expiar aquele arrependimento, aquela falta, porque é a oportunidade de se colocar como vítima, para entender o quanto dói, porque só quando a gente é vítima a gente entende de fato como é aquela dor e a gente promete que nunca mais vai fazer. Quando a gente está lá na churrascaria que comeu demais, que a gente sai ali, a gente promete que a gente nunca mais vai comer daquele jeito, e a gente continua comendo, mas isso é a mesma coisa, a moral é a mesma, a lei é a mesma, seja física ou moral. Então, a gente passa pela expiação para que a gente identifique aquela dor, depois a gente passa pela prova para ver se a gente, de fato, superou aquela dificuldade, e, por fim, acaba com a reparação, porque a gente acha que começa com perdão e receber o perdão, acabou, não tenho mais débito nenhum, ou me arrependi do mal, acabou. Não, o processo de resgate é um processo que começa com o arrependimento, independente do perdão. O perdão é para a vítima, o perdão é um remédio que você dá para o outro para se curar. Esse é o perdão. Então, agora, a vida de quem tem que resgatar é arrependimento, expiação, prova e reparação do erro. Mas você pode passar todas essas etapas de uma vez só. Ou então até pular etapas e ir direto para a reparação, que é o que nos diz André Luiz. Aquele que labuta no bem pode ter suspensa a sua pena para a eternidade. Então, aquele que está labutando no bem, ele pode ter suspenso aquele resgate, porque ele já está reparando, porque a falha é com a lei. Então, aquele sofrimento é esse convite, então, a gente... E o que diz o Espiritismo? Aliás, essa parte, muitos críticos do Espiritismo falam que o Espiritismo é uma religião que prega o sofrimento, porque leem o Kardec só nessa parte, naquilo que lhe interessa. E não é isso. O Espiritismo não prega o sofrimento. O Espiritismo prega o sofrer com resignação. Essa é a diferença. Porque o sofrimento é inerente ao resgate. Ou, como Kardec colocou ali, é o pagamento da nossa dívida. O que o Kardec nos convida é sofrer com resignação. Não quer dizer sem revolta. Não quer dizer que não vai doer. E esse é um outro ponto importante. Aquele que encara o sofrimento pelo prisma da vida espiritual tem a certeza de um próximo futuro mais ditoso e sustenta e anima e, longe de se queixar, agradece ao céu as dores que os fazem avançar. Então, se a dor ela é um convite para o resgate, para o regresso à norma, ao regresso à dor, a gente tem que encarar, e esse é o convite que o Espiritismo nos faz, é encarar com resignação. Por isso que o outro nome do Espiritismo é o Consolador Prometido,
Eu sempre digo isso. Às vezes as pessoas acham que vai ficar sem dor por ser espírita. Não. O espiritismo não é o anador prometido. Anador é que tira a dor. O espiritismo é o consolador prometido. Ele nos dá um consolo no momento da dor. Porque nada vai tirar a dor de uma mãe, de um pai que perdeu um filho. Nada vai tirar essa dor, a não ser a certeza do reencontro. Essa certeza do reencontro. E o que o Espiritismo promete é o seguinte: a dor da perda será sempre menor do que a alegria do reencontro. Essa é a grande promessa do Espiritismo. Esse é o grande conforto. Então, quando ele fala sobre sofrimento, quando ele diz sofrer com resignação, ele está dizendo assim: fique tranquilo, porque a dor que você está passando será muito menor do que a sua compreensão no plano espiritual, no resgate que você se propôs a fazer. Esse é o convite, é o sofrer com resignação, é o sofrer até com um certo ânimo. Aliás, os judeus têm muito isso, né? Os judeus eles já inauguraram isso, e os judeus eles têm uma característica que é muito interessante, que a gente pode praticar na nossa vida, que é o de dar risada de si mesmo, dar risada do sofrimento, ou então não rir sob o ponto de vista vulgar, mas se colocar dentro de uma situação em que você fala, pô, é isso mesmo, eu mereço passar por isso, e vamos lá, e ainda tira um sarro de si mesmo, né? Isso fez com que essa resignação histórica dos judeus, que eles passassem pela tragédia do Holocausto, como foi, claro, com muito sofrimento, mas com uma resignação, muitas vezes, de um futuro, porque aquilo que eles passaram é uma tristeza muito grande, mas a certeza de que eles tinham, e até dentro daquele campo de concentração, muitas vezes, muitos, ao praticar essa questão histórica, puderam suportar aquela dificuldade. Claro que com muita dor, e eu não estou em nenhum momento amenizando aquela dor, que foi uma grande tragédia da humanidade. Mas o fato é isso. Então, Kardec também nos convida a isso, com a certeza desse futuro ditoso, sofrer com resignação, agradecendo aquela dor. É difícil, claro que é. Cada um de nós, eu tenho as minhas dores, vocês têm as de vocês, cada um de nós passamos por dificuldades que a gente, quantas vezes a gente olhou para aquela dificuldade e falou, eu não vou dar conta. Não é mesmo? Quantas vezes a gente passa por isso aí? Todos nós, eu não sou o privilegiado de sofrer dificuldades. Todos nós passamos, e algumas são realmente difíceis, algumas são realmente desafiadoras. Mas o Espiritismo, nessa fé da vida futura, do consolo futuro, da esperança de um futuro melhor, com essa racionalidade de compreender que todas as nossas dificuldades são frutos de ações do passado, faz com que a gente tenha esperança de um futuro melhor, mas também faz com que a gente tenha uma resignação no sofrimento. Tem uma frase que eu gosto bastante, desse Nobel da Paz, ele diz assim, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Olha que coisa espetacular! A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro da gente enquanto a gente está vivo, quando a gente não tem esperança de lutar, quando a gente sente que aquela dor é tão grande que eu não quero mais ir atrás, eu não consigo mais lutar. E é isso o Espiritismo vem nos convidar, porque senão a solução seria o suicídio. E o suicídio não é solução para nada. Ao contrário, o Espiritismo vem nos mostrar que ele agrava os nossos problemas. Então, tendo a consciência de que o futuro ele há de ser melhor, ainda que na dificuldade estejamos, temos que ter a esperança, e esperança do verbo esperançar, não esperança do verbo esperar, né? Porque senão a gente fala assim, eu tenho esperança de que o futuro vai ser melhor. E você está fazendo o quê com isso?
Não, estou esperando. Então, você não tem esperança, você tem espera. Você está esperando que Deus te coloque uma situação melhor. Não, esperança do verbo esperançar é você investir 100% da sua energia se tiver 1% de chance de vencer. Se ainda há chance de vencer. E eu gosto muito de um provérbio tibetano que diz assim, se o problema tem solução, você não precisa se preocupar, porque ele tem solução. Uma hora você vai conseguir dar certo e ele vai resolver. Agora, se o problema não tem solução, não adianta se preocupar, porque ele não vai ter solução mesmo. Então, a gente realmente investir a nossa energia naquilo que pode ter solução. E aí você fala assim, olha, não há mais solução, então acabou. Não tem mais solução, vamos partir para outra. Eu vou realizar meu prejuízo, ok, realizei, está certo, tem uma razão disso ter acontecido, o futuro deve ser melhor. Agora, se existe uma possibilidade de vencer, investir 100% daquela energia, né? A esperança do verbo esperançar não é fingir que os problemas não existem, porque também não adianta fazer isso. A gente faz, né? Claro que é uma fase do sofrimento, é fingir que o problema não existe. Você daí faz, não tem problema nenhum, né? Mas não dar, acho que a grande questão é não dar ao problema a dimensão que ele não tem. Esse é o pior. Porque a gente pode fingir que ele não existe ou então dar uma condição superlativa ao problema, sem racionalidade. E a gente tem que dar importância aos problemas, nós temos que olhar para eles face a face, ver se a gente consegue resolvê-los, ver se aquela aflição, aquela dor, aquele problema tem solução e, se tem solução, acreditar e ir à frente. Então, a esperança não é se acovardar diante dessas dificuldades, é confiar que Deus está no comando das nossas vidas e existe um futuro melhor. Quantas vezes eu vi pessoas desesperadas com a pandemia e com outras situações que assolam a própria guerra. É claro que é um momento de preocupação. A pandemia foi algo bastante triste. Muitas pessoas perderam entes queridos, passaram por dificuldades, como a guerra que está acontecendo, e não só na Europa, existem vários focos de guerra no mundo. É uma tristeza muito grande essa questão. Mas o fato é, muitas pessoas entram em desespero achando que isso aqui é uma nave desgovernada. E não é. Jesus está no comando e sempre esteve. E ele está no comando do planeta Terra, segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, desde que a Terra nem era Terra. Há 4,5 bilhões de anos já era um espírito crístico que estava no comando desse orbe, passando pelos processos que são necessários passar. É óbvio que o livre-arbítrio vai influenciar nesse caldo, né, cultural, nesse caldo da sociedade, mas isto aqui não é uma nave desgovernada. E quem está na governança do planeta está muito acima da gente, porque ele já era um espírito crístico há 4,5 bilhões de anos, quando nem Terra tinha. Era só uma formação planetária, estava começando. Então, essa é a esperança na confiança em Deus que temos que ter, de que o Espiritismo nos convida diante do sofrimento, diante das aflições. E é por isso que o Evangelho de Jesus, ele é uma fonte viva de esperança. O Espiritismo, na mesma toada, ela é a esperança em pessoa, porque quando a gente tem a personificação, né, dos espíritos, das comunicações, e todo esse presente que Kardec nos trouxe, e os espíritos, por sua vez, né, a gente tem a noção clara de que há um futuro melhor. Essa é a confiança que o Espiritismo nos traz. E eu acho que esse é o grande ponto. E é por isso que Jesus promete, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Se você pega essa parte lá no Evangelho de João, uma coisa louca. Vocês já leram o Evangelho de João? O Evangelho de João é muito lindo, né? Aí lá no final, e olha que João só conta um pedacinho, né? Não conta tudo. João não contou tudo para a gente. E ele fala isso, né? Você pega o último parágrafo do Evangelho de João, ele fala assim, eu não contei tudo que o Cristo realizou, porque iam faltar livros no mundo para eu contar. Mas estou contando para vocês só o passo
que vai salvar vocês aqui. Então, existia muito mais coisa que Jesus realizou e que não foi contado, porque não tinha, ia faltar livro no mundo. Até porque se você pegar o evangelho, os 4 evangelhos, que na verdade ele tem partes que são juntas, né? Nem todos os evangelhos, tem raras, são os 3 que estão nos 4 evangelhos, mas se você pegar o evangelho, dá uns 3 dias da vida de Jesus. Né? Desse tamaninho assim, né? Não dá muito tempo, uma semana. Se você for contar tudo que aconteceu na tua vida na semana passada, dá mais que o evangelho de Mateus. Tá? Com certeza. O detalhe, cada momento, não sei o que lá, imagine da vida de Jesus, né? E nessa parte, João estava lá contando, está nos contando, é uma parte que Jesus já estava se despedindo, porque Jesus sabia. E aí ele estava consolando, fica tranquilo, eu vou mandar um outro consolador para vocês, eu vou estar com vocês, fiquem tranquilos, olha, ninguém morre, fica susse. É isso que ele está falando, fica sossegado, fica susse, relaxa, eu vou para a casa do meu pai, mas eu volto, fica tranquilo. E ainda, então ele vai contando e ele vai consolando. Porque imagina, a gente tem que pensar o seguinte, ninguém que conheceu Jesus pessoalmente podia não acreditar que ele era o Messias. Isso é impossível. Isso era impossível. Até Pôncio Pilatos, que era um traste. Pôncio Pilatos era um traste. Pega lá os romances que passam rapidamente sobre a vida de Pôncio Pilatos. O cara... Porque ninguém chega na posição de governador de uma província romana se ele fosse bonzinho. Aliás, acho que é uma coisa que existe até hoje, né? Ninguém chega assim nessas posições sendo tão bonzinho. Mas Pôncio Pilatos era um traste. Ele não quis condenar Jesus. Ele falou assim, eu não, eu prefiro lavar minhas mãos, vocês querem... Porque não tinha como, não existia como você olhar para Jesus Cristo e não ter certeza absoluta. Vibracionalmente, não precisava nem falar nada. Vamos fazer um comparativo. Eu conheço pessoas, eu não tive essa oportunidade, mas eu conheço minha mãe e outras pessoas que foram até o Chico Xavier e conheceram ele pessoalmente. Chico Xavier está muito longe de Cristo. Eu quero deixar bem claro para vocês. Ele está muito mais próximo do macaco do que de um espírito crístico. E olha que ele está muito na nossa frente, para a gente ver onde que a gente está na escala. Então, veja, Chico Xavier, quem chegava perto de Chico Xavier sentia uma paz, sentia cheiro de rosa. Você imagina que o cara exalava cheiro de rosa. Você imagina o que era Jesus Cristo ainda mais naquela época. O povo era aquela massa cebosa e chupadora de sangue, né? Tomava banho, não fazia nada. Imagine só. Imagina o que era Jesus. Imagine o que era Jesus. Então, as pessoas chegavam perto dele, sabiam. Não pensa que Judas traiu Jesus porque ele não achava que ele era o Messias. Muito pelo contrário. Judas amava Jesus. Ele amava de verdade Jesus. Só que ele achava que esse processo de botar o cristianismo assim estava muito devagar. Jesus não sabia o que ele estava fazendo. Ele pretendia dar um golpe de Estado, ficar no poder, e quando ele chegasse no poder, ele colocava Jesus. Era de verdade o sentimento de Judas. Só que equivocado. E muitas pessoas estão fazendo o que Judas até hoje. As pessoas fazem o que Judas fazia até hoje, falando assim, nós temos que enfiar o cristianismo goela abaixo, vamos colocar um líder de um país assim, cheio de arma e tal, e ele vai ser cristão. E quando ele chegar lá, ele vai obrigar que todo mundo seja cristão. A gente fez isso a história toda. A gente fez o que Judas queria fazer a história toda até agora. E muita gente na fileira espírita também quer enfiar goela abaixo o espiritismo nas pessoas. E não é isso. Porque às vezes as pessoas acham assim, que o espiritismo é o consolador prometido. Não, senhores, o espiritismo não é o consolador prometido. O consolador prometido é a comunicabilidade com os espíritos. Senão a gente vai achar que é a última bolacha do pacote e só vai ser salvo quem for espírita.
Não é isso. O Espiritismo é uma escola religiosa que nos mostra o Consolador prometido, que nos traz o consolo através da comunicabilidade com os mortos, dizendo que ninguém morre. E foi o que Jesus falou. Mas quando vier o Consolador, eu que da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai testificará de mim. Então, o que nós estamos fazendo é testificando Jesus. Jesus é o verdadeiro Espírito que nós temos que seguir. O Espiritismo, ele nos traz uma faceta racional do cristianismo, ressurgindo ou revivendo aquele cristianismo primitivo, maravilhoso, sem as deturpações que aconteceram no transcorrer da história. Aliás, eu estava assistindo um historiador, eu tenho umas manias meio estranhas. Eu fico estudando sobre vários assuntos, né? E tem vários assuntos. Eu estudo história global, né? Eu estudo cosmologia, tá? Os astros e tal. Tem umas coisas meio doidas assim que eu fico estudando. Mas eu também estudo todos os assuntos. Estava estudando sobre aquele drink Moscow Mule, qual que é a história do... Eu estava estudando várias coisas. Eu estudo história de várias coisas. E é uma mania. Eu, desde pequenininho, tenho essa mania. Eu comecei, acho que com 8, 9 anos, eu lia o Almanaque Abril. Lembra do Almanaque Abril? Eu li o Almanaque Abril, eu adorava. Quer dizer, eu sou chato pra caramba, né? Mas eu estava estudando, eu estava vendo um historiador, ele escreveu um livro sobre a história de Cristo. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção e que, no primeiro momento, é chocante, mas é verdade. Ele falou assim, olha, a pergunta foi feita assim, muito essa questão do Jesus histórico, o Jesus religioso, é difícil você fazer, porque muita gente até diz que Jesus nem existiu, ele nem foi tudo isso. E isso é uma besteira, uma grande besteira. Existem textos históricos, tem muito mais texto histórico sobre Jesus do que sobre Sócrates, e ninguém questiona a existência de Sócrates. Tem muito mais texto sobre Jesus histórico, relato romano, documento histórico sobre Jesus, do que sobre a maioria dos filósofos gregos. A maioria, alguns não. Aristóteles, por exemplo, tem muito texto, ele, inclusive, foi professor de Alexandre o Grande, todo mundo sabe disso. O próprio Alexandre o Grande diz que o seu mestre Aristóteles, enfim. Mas muitos filósofos não têm. E aí ele falou o seguinte, mas voltando à situação, ele falou assim, olha, sabe de uma coisa? Talvez se o Jesus histórico estivesse hoje aqui, talvez ele nem fosse cristão, porque é tanta deturpação no cristianismo que o Jesus histórico nunca pregou isso. Quer ver só? Jesus histórico nunca pregou a desigualdade entre homens e mulheres. E durante anos e anos o cristianismo pregou. Jesus histórico nunca pregou a desigualdade entre seres humanos. E durante muitos anos, o cristianismo tinha, inclusive, escravos. A igreja teve escravos durante anos. Então, Jesus sempre pregou o amor, nunca pregou a guerra. E você tem um líder religioso dizendo que o cara atirando lá em Ucrânia está certo. O chefe da igreja ortodoxa. Ora, talvez, de fato, Jesus histórico não seja cristão. O cristianismo deturpado. Esse que a gente é apresentado às vezes, né? Mas o espiritismo não. Ele vem, de fato, e é isso que é a grande vantagem dele, trazer-nos o cristianismo de verdade, o cristianismo de coração, aquele que veio pregado por Jesus e que ele nos trouxe durante a sua vida. Então, essa é a grande questão do espiritismo. O espiritismo é essa doutrina de esperança nesse Cristo, que a paz de espírito diante que nós precisamos para suportar todas essas vicissitudes, compreensão que a nossa vida é resultado de uma lei de causa e efeito, que todas as nossas dores ela tem uma razão, não é um Deus punitivo, não é um Deus
que joga com a gente. O Espiritismo nos traz o conforto nos momentos mais difíceis, diante da certeza absoluta e inegável da continuidade da vida, da imortalidade da alma. Então, essa é a grande certeza, é toda essa esperança que o Espiritismo vem nos trazer frente. Por isso que a gente tem os bem-aventurados os aflitos, que serão consolados porque há uma grande esperança nessa fé inabalável em Deus, no seu amor e na sua justiça. Esse é o que o Espiritismo vem nos convidar. Ele não vai retirar a dor de ninguém, mas ele vai dar o conforto necessário para a gente continuar, apesar das nossas dores, apesar das nossas vicissitudes. E aí diz-nos Kardec, o Espiritismo nos dá subsídios para melhor compreender a esperança. Na perspectiva do Espiritismo, que nos fornece uma dimensão realista da vida futura, a esperança torna uma força inovadora. Para o espírita, a crença na vida futura e na imortalidade da alma facilita o entendimento sobre as dificuldades cotidianamente enfrentadas pelo espírito em seu processo evolutivo por meio das vidas sucessivas. Aos poucos, compreende que as dores e sofrimentos são decorrentes de suas próprias ações, presentes ou passadas, constituindo-se em valiosas oportunidades de aprendizado, seja pela prova redentora ou pela expiação libertadora. Claro que nesse ponto é difícil, por quê? Porque o Espiritismo nos impõe uma responsabilidade. Eu sempre costumo dizer, e brinco com isso, é claro que é uma brincadeira, que eu morro de saudades do demônio. Se tem uma coisa que eu tenho saudades é do demônio. Porque antes a culpa era toda dele. Ayrton, por que você fez isso? Foi o demônio que me tentou. Ele me tentava fazer as coisas e eu era tentado. Ficava lá o demônio me tentando. Só que o Espiritismo falou assim, olha, na verdade, o demônio... E na verdade, isso não é o Espiritismo, tá? Deixar bem claro que isso já era da filosofia grega. O daimon, que é o opositor, que depois foi deturpado pela Igreja Católica, e não é uma crítica à Igreja Católica, a Igreja Católica era a que existia naquele tempo, né? Isso veio deturpado. O daimon é interior, é o opositor que você tem dentro de si. E é por isso que eu gosto muito dos desenhos animados, né? Que aparece lá o anjinho, o demônio, mas é a nossa cara. É dentro da gente mesmo. E é esse o convite. Por quê? Porque o Espiritismo ele nos dá essa responsabilidade. Não era melhor na época do demônio? Talvez não fosse melhor, mas era mais legal, né? Pelo menos a gente não tinha responsabilidade nenhuma. E quando a gente tem essa responsabilidade, sabe, olha, estamos sofrendo por um equívoco. Podemos parar, recalcular, rerouting a nossa trajetória e vamos seguir adiante. Essa é a situação. E aí, Emmanuel, lá em Vinha de Luz, ele diz assim, quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueça de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Porque a lei de Deus é de misericórdia, além da justiça. Então, veja, isso é uma coisa interessante. Quando a gente está na pior dificuldade que a gente tem que lembrar disso que Emmanuel está nos contando, dizendo o seguinte, olha, lembra que essa dificuldade foi colocada para você, ou às vezes você optou por ela, mas ela foi colocada do tamanho que você possa vencer. Isso é legal. Então, você fala assim, pô, isso nos dá esperança. Bom, então tá difícil, não tá fácil mesmo, mas eu posso vencer, porque não ia ser colocado para mim se eu não fosse vencer. Legal ou não? É bem legal. É bem mais fácil ver desse jeito. Por quê? Porque se a gente fosse pagar tudo numa única encarnação, nós não daríamos conta. A quantidade de equívocos que fizemos nas últimas 10.000 encarnações são tão grandes que não dá para pagar numa só. Então, a dificuldade ela vem na proporção que a gente possa suportar. E não é verdade? Quando a gente suporta depois uma dificuldade, você não fala assim, putz, eu achei que eu não ia vencer, mas no fundo, eu venci.
Tudo bem que no meio do caminho eu perdi 2 braços, meia perna, né? E tal, não sei o quê, uma orelha, mas tô quase inteiro. Porque às vezes a gente vai para essas batalhas e perde alguma parte, né? Mas faz parte, você vai suportar. Nunca perca as esperanças, haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Aliás, teve um cara, né, que escreveu um negócio desse sobre amor, que mandou uma carta para os corintianos, alguma coisa assim, né? Ele mandou lá um tal de São Paulo, né? Porque eu acho que é coisa de jogo de futebol, né? São Paulo, Corinthians e tal, não sei o quê, né? E ele mandou uma carta até bonitinha sobre essa questão de amor. Depois foi musicada, né? Um tal de, como é que é, Renato? Russo, né? Que nem era russo. Mas, enfim, ele colocou lá ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se eu não tivesse amor, eu seria como um símbolo que retine, ou, né? Imagina, isso é só a parte poética, né? Porque depois ele vai colocando as outras partes que são lindas, e vale a pena ler a primeira carta aos Coríntios. E, cara, imagina que eu estou fazendo uma palestra e quando eu falo em português, vocês escutam cada um no seu idioma nativo, mais ou menos tipo Atos dos Apóstolos, lá, quando eles estavam lá falando em línguas e tal, eles falavam numa língua, e cada um escutava na sua língua e tal. E sem amor, isso seria um blém, blém, blém de um metal. Isso não é fantástico? Se eu falo pra caramba, em todas as línguas, dos homens e dos anjos, e se eu não tiver o amor para aquilo que eu estou fazendo, eu serei só um blém, 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 que você não consegue identificar o que está sendo dito. Esse é o amor. Jesus espera por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico e renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Então, eu vou contar uma coisa para vocês, de en passant. Essa semana foi uma semana muito complicada, aconteceram umas coisas na minha vida, assim, muito complicadas. Na segunda-feira, né? E aí eu falei, puxa vida, essa foi dura, hein? Eu achei que dava para parcelar em umas 3 encarnações, você vai mandar tudo de uma vez mesmo, né? Pensei comigo, porque eu tenho uns nas DR com Jesus. Eu chamo ele na xincha e falo, pô, tá de sacanagem, né, cara? Você fala que você é meu irmão, isso não é coisa de irmão, isso é coisa de cunhado, né? Eu dou uma chamada nele assim. E aí, o que ele me respondeu? Aí Jesus me responde. Vocês não escutam Jesus falando com vocês? Ele me respondeu. E a primeira coisa que ele me respondeu foi mandar minha sogra, dizendo que o Cisco precisava de uma palestra para hoje, se eu podia fazer. Aí, calma, tem mais. Não acabou por aí, não. Aí ele falou assim, porque aconteceu um monte de coisa, um monte de profissional e tal, pessoal, papapá, na segunda-feira, para começar bem a semana, né? E ela falou assim, olha, e tem mais. A pessoa que ia dar palestra na quarta não vai poder. Você pode fazer a de quarta também? Isso foi depois, né? Foi vindo. Eu falei, posso, claro que posso. E aí ontem, eu ainda tenho a aula que eu dou no domingo. E aí ontem eu falei assim, ó, a pessoa que ia dar a palestra no próximo domingo não vai poder. Você pode dar a aula e a palestra? Eu falei, posso. Então Jesus respondeu, falou assim, trabalha, meu amigo, porque tudo que está acontecendo na tua vida, a culpa é sua, não tem mais demônio, mas vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Você vai trabalhando para mim, cada palestra que você dá, você vai abatendo um pouquinho o débito que você tem, que não é pouco, e eu vou ver se te ajudo nessas outras partes aí que você está precisando. É assim. Então, quando o Márcio começou pedindo, agradecendo, que eu pude fazer, eu é que estou agradecendo a vocês, porque foi Jesus que me falou assim, vai trabalhar.
porque você está reclamando aí é por falta de trabalho. Legal, né? Vocês acham que é à toa essas coisas? Não é. E é isso que é o detalhe. Isso não muda o fato de tudo que aconteceu, porque não resolveu nada dos problemas que aconteceu. Mas agora eu vou ter que resolver. Mas vou ter que resolver para e passo, vou ter que ir fazendo, parari, parará, não sei o quê, e trabalhando. Porque a gente está aqui para trabalhar por Jesus. É por Ele. E isso é só um pedacinho, é uma oportunidade que Ele está nos dando. E é por isso que Ele falou para a gente, acho que essa é a grande esperança que a gente tem que ter, é que Ele falou assim, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nenhuma. Cara, isso aqui é a promessa, fica tranquilo. Por mais difícil que esteja a sua vida, por mais equívocos que fizemos no passado e que temos que resgatar, por mais desesperadora que pareça a nossa situação, fica susse. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Mas ele também disse o seguinte, ninguém vai para o reino dos céus sem pagar até o último centil, né? Então, a gente vai ter que equilibrar essa situação. Mas ele está dizendo que dos 20 e tantos milhões, né, de espíritos que existem aqui no planeta Terra, todos vão se salvar. Porque a lei de progresso é uma lei divina. E hora ou outra, todos, o mais terrível dos espíritos que a gente possa imaginar que está coabitando conosco, vai constatar de que não vai vencer. Não, o mal não tem como vencer. Ele já perdeu, ele só não sabe disso. Por quê? Então, vamos dizer que 20 milhões, mais ou menos, é o que dizem aí que tem na planeta Terra, né? Milhões, não. Isso. Bilhões, né? 20 bilhões de espíritos. Vamos dizer que todos fossem mal. Não, todos não são, porque nós estamos aqui, nós não somos tão mal assim. Nós estivemos equivocados, mas vamos dizer que todos fossem. Você já imaginou o WhatsApp de Jesus? Jesus tem o espírito crístico, ele só tem amigo espírito crístico. Ele vai, eu sou da turma de espírito crístico, assim, assim. Cada planeta e cada ente tem um espírito crístico. Então, quantos planetas nós temos? 200 e quantas bilhões de galáxias. Cada planeta, cada orbe, cada galáxia, cada sistema solar tem um Cristo coordenando. Então, é bem mais do que os 20 milhões que, teoricamente, labutariam no mal. Você já imaginou? Vamos dizer assim que a Terra desgoverne e os 20 bilhões de pessoas estão lá pensando no mal. Jesus pega o WhatsApp dele, abre a turma crística de espíritos crísticos do ano tal. Puf. Galera, eu preciso fazer um GO para o planeta Terra, porque o pessoal acha que o mal vai vencer. E aí você tem bilhões de espíritos crísticos fazendo uma oração para o planeta Terra. Vocês acham que o mal tem alguma chance? Não tem, ele já perdeu. E essa é a grande esperança que Jesus vem nos dizer. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Fica tranquilo que todo mundo vai chegar aonde eu estou. E vocês vão poder fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Ailton. Obrigada. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por hoje, mais uma vez. Ele é Jardim Botânico. Tem uns conterrâneos teus aqui. Aí, ó. Vocês já estão passando frio igual em Curitiba, não? Já tem uma turminha de cobertor já aqui, já. Semana passada fez frio aqui na Flórida. Chegou, acho que quase 18 graus ou 16 Celsius. Vocês estão rindo, né? Mas a gente sofre também.
A gente que aqui 18, 16 estamos achando calor já. De bermuda. De bermuda, Eu saí de blusa. Muito obrigado mais uma vez pela sua palavra hoje, foi muito bom. Sem a gente programar, mas tudo alinhado, né? No outro mundo lá, hoje a gente até teve uma leitura muito parecida do sofrimento, onde Emmanuel, de maneira direta, deixava bem claro que vocês querem o quê da vida? Vocês querem não sofrer para ficar comendo e bebendo até o fim? Então, muito alinhado com o que você estava falando aí. Você faria uma oração para encerrar para a gente? Muito obrigado. Então, vamos, nesse momento, serenar nossos corações, nossos pensamentos e nos conectar com a espiritualidade maior que nos assiste, ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai maior. Vamos agradecer essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, tentando aprender e desenvolver um pouco mais das lições trazidas pelo nosso Mestre. Vamos pedir a Deus, a espiritualidade, que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que amamos, sobre o nosso lar, que possamos, no tempo que aqui estamos, receber todo o auxílio para o reequilíbrio do espírito, do corpo físico, o reequilíbrio mental, e que as lições aqui trazidas hoje possam habitar em nosso coração e nosso pensamento, para que hajamos em Cristo, para que sejamos o seu verdadeiro exército, esse exército de Cristo que faz o bem, que tem o amor por bandeira, que tem a caridade por ação, que em todos os momentos da nossa vida, essas lições aqui aprendidas possam ecoar em nossos pensamentos, para que estejamos sempre no caminho do bem e no caminho correto. Que voltemos para nossa casa e encontremos ela na mais perfeita ordem. Ser conosco, Pai, que assim seja. Que assim seja. Ayrton, muito obrigado. Um bom domingo aí para você, viu? Um beijo para todo mundo. Obrigado a vocês. Tá bom, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.